Muitas pessoas pediram para que eu comentasse esse material aqui para vocês, do Terra Brasil Notícias. O Congresso pode derrubar vetos de Lula sobre MP dos ministérios. Ou seja, o Lula aumentou de 22 para 37 ministérios. E na semana que vem terão 23 votações de veto, ou seja, derrubadas de veto do presidente da República quando retomam os trabalhos do Congresso. E pode ser que, de novo, o Lula sofra uma derrota e os ministérios caiam e voltem a ser 22 ministérios. E seria o fim do governo Lula. Mas será que isso pode acontecer? A gente vai comentar exatamente isso aqui com vocês. Também vamos conversar aqui sobre uma triste nota sobre o falecimento de um soldado e a gente precisa conversar um pouco mais sobre as bandeiras de defesa da esquerda, as bandeiras de defesa dos nossos governantes. E a gente vai expor um pouquinho mais para você sobre tudo isso. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui conosco no canal. E bora para cima que a gente está cheio de informação, tá? Inscreva-se, tá? Isso é muito importante para a gente. Bora começar com essa matéria. Terra Brasil Notícias, eu sempre cito a fonte. Congresso pode derrubar vetos de Lula sobre a MP dos ministérios. Enfim, o Congresso Nacional retoma os trabalhos do Legislativo na próxima semana, com 23 vetos presidenciais pendentes de deliberação. Parte deles são modificações da MP de reestruturação dos ministérios feitos pelos parlamentares e barradas por Lula. As alterações sobre essa medida provisória foram consideradas uma das primeiras derrotas do governo no Congresso, ao fortalecerem siglas do Centrão e evidenciarem as dificuldades de articulação do governo no Congresso. Vamos entender isso aqui, tá? É importante que você entenda. Quando o Bolsonaro saiu, ele saiu deixando 22 ministérios, ou seja, uma das promessas de campanha em 2022 era reduzir a máquina pública e reduziu de vários ministérios para 22. Não me recordo quantos eram, mas eram bastante. Lula já assumiu com um decreto reestruturando os ministérios e editando uma medida provisória, colocando de 22 para 37, ou seja, aumentou 15 ali na história. 15 ministros a mais para a gente pagar, 15 ministérios que tem um monte de gente pendurada ali, um monte de companheiro trabalhando nesses ministérios, e a gente que paga essa conta. Só que quando o governo edita uma medida provisória, ela está prevista no artigo 63, se eu não me engano, da Constituição, se não me falha a memória, ela é uma medida provisória, o próprio nome diz, medida provisória, ou seja, quem tem poder hoje não é o governo só de fazer as leis. O governo, ele administra, mas fazer as leis é exclusivo, uma matéria inicialmente prevista ao Congresso Nacional. Então, como a medida provisória ela tem força de lei, o presidente até faz. Ela vale só por 120 dias, 60 prorrogar por mais 60. Mas depois ela precisa passar no Congresso. E foi isso que aconteceu. Lula fez a medida provisória e mandou para o Congresso. Deu aquela briga toda, lembra? E no último dia, Lira falou: não vou votar, não vou votar. Até que surgiu algumas peripécias aí, vamos dizer, né? Um processo do Lira que estava parado voltou no STF e o Lira teve que ceder e, enfim, foi votada a medida na Câmara num dia e no último dia no Senado e o Lula ficou com os ministérios. Aí tudo parecia estar acabado. Ponto. Lula tem os 37 ministérios. Só que tem um detalhe. Depois que se vota na Câmara, Senado e o presidente sanciona, que foi o que ele fez, o presidente dá a última palavra, tem mais uma palavra ainda, tá? Que é do Congresso de novo. Porque a sanção do presidente pode ser derrubada. Volta para o Congresso e aí o Congresso vai fazer a análise das sanções e vetos do presidente. Pode derrubar a sanção, pode retomar, então, cancelar se todos os ministros, se todos os deputados e senadores, na sua maioria simples, resolver derrubar o veto do presidente. Então, provável que não aconteça. Mas o que a gente especula aqui? É o seguinte:
o Centrão quer dinheiro. Tem quem diga, e aqui eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive, que são da esquerda lá no Congresso Nacional, eles falaram, ó, o medo, tá? Aí não são parlamentares, são assessores que trabalham para quem é da esquerda. Falaram, olha, o nosso medo é que o Congresso, o Centrão, queira mais recursos para aprovar, para não derrubar os ministérios do presidente. Mas aí o presidente já deixou 10 bilhões reservado para dar para o Congresso. Então, a chance disso aqui acontecer, dos ministérios do Lula cair, é mínimo. Se acontecesse dos ministérios caírem, Lula estava sem governo. Já tinha acabado o governo do Lula, pode ter certeza. Então, a chance de cair é mínima. Essa matéria aqui trata do tema, explica o tema, mas assim, ela é um pouco sensacionalista ao dizer que pode ser que caia. Sabe, é um tema que é muito complexo de acontecer. Vamos lá, pessoal. A gente precisa falar agora de um caso muito, muito sério com vocês, tá? Isso aqui é o site da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma nota de pesar sobre o Patrick Bastos Reis. O Patrick Bastos Reis é esse policial aqui. Inclusive, o próprio Tarcísio de Freitas fez uma nota própria em razão dele. Ele foi covardemente alvejado pelo tráfico e teve a sua vida ceifada. E aqui, o jornal Metrópolis. Tiro a mais de 50 metros de sniper do tráfico matou o PM da rota no Guarujá. E aí o Paulo Bilinski fez essa publicação, que é do jornal Metrópolis, dizendo o seguinte: essa é a prova que o crime organizado tem acesso a fuzis de precisão e o cidadão hoje não pode ter nenhum 38, fazendo questionamentos ao desarmamento que vem sendo implementado aí pelo governo Lula, pela gestão petista. Qual que é o grande problema de toda essa situação? São os ideais que são defendidos, tá? Porque quando é um criminoso, quando é alguém do tráfico, quando é alguém que, sabe, pode-se criar uma narrativa de abuso da polícia, quando é a polícia que faz o inverso, aí esses governantes de esquerda vêm todos em solidariedade, tem que punir quem matou e vamos descobrir logo. Não que não precise, mas eles fazem isso. Agora, quando é o contrário e um policial é covardemente ceifado, um jovem, nenhuma nota de pesar, nem do ministro de Direitos Humanos, pelo menos eu não vi até agora. Até onde eu olhei, ao momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi. Se fez, eu faço a minha retratação. O presidente da República não falou nada, ninguém de esquerda falou nada. Nada, nada, nada. E aí, eu dou parabéns ao Metrópolis, a própria Globo publicou a matéria também. E olha só, a Band, ela fez uma publicação aqui que é importante. O boletim de ocorrência indica que o PM da rota, que foi morto, que é o Patrick Reis, foi assassinado sem sequer troca de tiros com bandidos. Com 30 anos, Patrick dos Reis patrulhava a comunidade de Vila Zilda, no Guarujá, quando bandidos simplesmente atiraram durante a operação de rotina. Ele estava andando, fazendo a operação de rotina, fazendo a sua ronda, um sniper com arma de alta precisão ceifou a vida dele. E assim, eu tenho um espectro à direita, vocês sabem disso. Eu falo abertamente que eu defendo a direita por não concordar com muitas pautas da esquerda, embora eu respeite várias pessoas da esquerda, muitos deputados, senadores, inclusive, de esquerda. Às vezes a gente discute uma pauta ou outra, entra num embate ou outro por causa da diferença de ideologia política, mas assim, tudo que a gente procura, busca, é o bem melhor do nosso país. E aqui eu tenho que dar parabéns ao Brasil 247, a DV 247, que fez uma nota, sabe? Uma nota séria, uma nota, sabe? Que até humanizada do caso aqui. Eles são de esquerda, é uma mídia de esquerda e fez uma nota humanizada sobre
o Patrick Bastos, PM da Rota morto, sonhava em ser campeão mundial de jiu-jitsu. Patrick Bastos Reis era soldado das rondas ostensivas, Tobias Aguiar, que é a Rota, né? E veio para o litoral paulista fazer um patrulhamento na região de Vila Zilda. E aqui conta a história dele na academia e foi bem humanizada essa matéria, mostrando que é um site de esquerda que teve a sensibilidade. E o senhor ministro de Direitos Humanos e os ministros que dizem que são contra a violência, tudo isso, talvez, sabe, não veem a humanidade numa pessoa por ela ser policial. Então, isso é deplorável demais, demais. Se eu não vi, porque até então eu tinha visto e não encontrei, se eu não vi do próprio ministro da Justiça e tiver, vocês me marcam que eu vou vir aqui pedir desculpa, mas até agora, o momento que eu estou gravando, eu não vi. Eu fui lá, olhei, eu sempre estou olhando as postagens do Lula, do ministro da Justiça, do ministro dos Direitos Humanos, nenhuma nota, nada, nada, nada. Então, fica aqui o meu ponto aqui de exclamação. Se tiver, eu faço todo o prazer de vir aqui me retratar, mas mostra o quanto isso é temerário e perigoso. Essa pauta que, sabe, tira a humanização de pessoas, inclusive de policiais, ou seja, os policiais são os maus da história. E por falar em hipocrisia, já que a gente já está falando nisso, vamos falar da defesa das mulheres também, né? Isso aqui é o senador Heinz, que fez uma publicação da Record, da R7. Lula troca comando do IBGE sem comunicar Simone Tebet, ministra do Planejamento. Depois de Daniela Carneiro, Marina Silva e Sônia Guajajara, Tebet descobre o tamanho dos desprestígios das mulheres na gestão petista. Custava conversar com a ministra? Em resumo, Lula cai em contradição, demonstra ingratidão política e desrespeito que diz da turma do ele não, deixe sua opinião. E aí eu vou citar também uma matéria aqui do jornal Metrópolis, do Mário Sabino, que aqui ele fala muita coisa importante sobre, sabe, até o ponto de vista da Tebet, que ela postou errado, que ela, sabe, vinha numa pauta dizendo ser contra a corrupção, tecia muitos comentários contrários e negativos. Ela mesma que falou que não tinha dúvida da corrupção do Lula, que nunca apoiaria o Lula, e por uma oportunidade política ela passou a defender o Lula. E agora ela sente dessa narrativa que ela trazia, minha pauta é pelas mulheres, do ele não, e agora ela sente na pele o desrespeito que este governo tem às mulheres, sabe? Então, assim, isso aqui escancara a hipocrisia que eles levantam como se fosse uma bandeira tradicionalmente deles, mas não passa de uma bela hipocrisia, não passa de narrativa barata. Esse é o grande ponto aqui que o Mário Sabino traça aqui no Metrópolis. Lembrando a vocês que eu sempre cito a fonte, é o Metrópolis. Então, é isso, é esse ponto de vista que eu queria que vocês abrissem os olhos. Sabe, essa narrativa que eles têm, essa narrativa deturpada que eles têm, que quase que o inverso do que muitos aí mais radicais da direita dizem, bandido bom é bandido morto. Ok. Desde que você tenha substância o suficiente para querer punir, e não estou falando de morte, eu estou falando de querer punir dentro do devido processo legal, tá certo. É um discurso plausível, e entre um cidadão que está dentro da sua casa se defendendo e um bandido que pula para dentro da sua casa, o bandido que vai para o caixão, eu concordo. Pulou para dentro da sua casa, invadiu, eu concordo. Agora o que eles querem fazer é a inversão. Falar que policial bom, e eu já vi isso pichado, inclusive, em universidades federais. Policial bom é policial. Passou um carro de som, pessoal. Policial bom é policial. Sabe? Então, assim, sabe? É deturpar demais, sabe? A narrativa. A segurança pública precisa muito de uma defesa mais séria, de um discurso mais sério, e parar de demonizar os policiais que recebem tão pouco, dão uma vida em prol daqueles que eles não conhecem, que é a população. Então, parabéns, Polícia Militar. Fica aqui a minha nota de pesar também em relação ao Patrick Bastos e a toda a corporação da Polícia Militar, que é séria e que merece dos nossos governantes respeito. E por isso que eu digo, em São Paulo, o Tarcísio está fazendo o seu papel
e tá realmente dando voz e vez aos policiais, dando o respeito que eles merecem. Parabéns ao Tarcísio de Freitas e espero que os nossos governantes do âmbito federal, ministro de Direitos Humanos e todos os demais, façam aí as notas de pesar como um meio de seriedade, de respeito à vida, sem ideologizar isso. E se fizer, me mandem, que eu faço questão de elogiar aqui porque é preciso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.